Olá, hoje a gente vai mergulhar numa mudança que, olha, é fundamental na forma como as empresas usam dados. É uma passagem daquela análise mais simples para um entendimento de verdade profundo e até preditivo sobre os clientes. E isso, claro, está redesenhando completamente um relacionamento entre os negócios e as pessoas. Ok, vamos lá. O nosso roteiro de hoje é bem direto. A gente vai começar olhando para o passado, para o manual de análise antigo. Depois vamos entender o que é essa tal de consciência do cliente, ver como ela funciona na prática, discutir umas questões importantes e, por fim, olhar para o futuro. Então, para começar, vamos entender como as coisas funcionavam. Na abordagem tradicional, a lógica era toda de dentro para fora. Eram as necessidades da empresa que guiavam tudo e não exatamente as do cliente. Era um processo bem clássico, sabe? Tudo começava com uma meta interna, tipo, precisamos de 100 mil novos clientes. A partir daí, o marketing criava um monte de campanhas, pegava uns dados do passado para tentar adivinhar quem poderia se interessar e pronto, disparava milhões de comunicações. Era basicamente um jogo de números, onde o cliente era um alvo, não uma pessoa com vontades próprias. E no fim das contas, o ponto-chave era esse. Não existia uma preocupação com o cliente real, com o indivíduo do outro lado. O que existia era uma necessidade de negócio, vender. E era só isso que importava e que direcionava toda a estratégia. Agora, a coisa muda de figura. A gente vai avançar para um novo paradigma que, literalmente, vira esse modelo antigo de cabeça para baixo. É aqui que o jogo começa a ficar interessante. E o conceito central dessa virada é a consciência do cliente. Pensa nisso como a capacidade de usar a montanha de dados que a gente tem hoje para construir um entendimento vivo, quase que em tempo real, de cada cliente. Essa consciência é construída juntando várias peças de um quebra-cabeça. Tem o que a empresa já sabe, como o histórico de compras, pagamentos, mas também o que ela pode aprender de outras fontes, como o comportamento online, o perfil da região onde a pessoa mora. O objetivo é ter uma visão completa, 360 graus. Mas olha, o verdadeiro pulo do gato não é só saber o que a pessoa já fez. O poder real está em criar uma consciência preditiva. É conseguir antecipar as necessidades antes mesmo que elas apareçam. É prever que alguém pode precisar de um produto ou serviço com base em pequenas mudanças no seu comportamento. Então, colocando um do lado do outro, o contraste fica gritante, né? A gente sai de um modelo focado em metas de vendas da empresa para um focado nas necessidades de cada cliente. Sai de dados antigos para dados em tempo real. E, claro, sai de campanhas em massa para ações super direcionadas. Beleza, tudo isso parece ótimo na teoria, mas e na prática? Como é que esse conceito resolve problemas do dia a dia e até abre espaço para novos concorrentes surgirem? Ah, essa jornada aqui. Quem nunca passou por algo parecido? A pessoa tá lá com um problema no site do banco, não consegue resolver. Aí acha um telefone, liga, tem que se autenticar tudo de novo, cai um menu eletrônico que não ajuda em nada. E quando finalmente consegue falar com um ser humano, tem que explicar tudo do zero. É um exemplo perfeito de como sistemas que não se conversam criam uma experiência terrível. Certo. E aí? Como é que essa tal de consciência do cliente entra em campo para consertar essa bagunça? É aqui que a mágica acontece. Com a consciência do cliente, o sistema já sabe que a pessoa estava com um problema no site. Então, quando a ligação entra, ele já pula toda aquela parte chata de autenticação e do menu e direciona a chamada direto para o agente certo. A frustração vira eficiência. Simples assim. E o mais interessante é que isso não é mais um poder exclusivo dos gigantes. A tecnologia acabou democratizando o acesso a esses dados e ferramentas, permitindo que startups pequenas e ágeis, as fintechs, sejam até mais inteligentes e rápidas que as grandes corporações. Claro que um poder desses de entender e prever o comportamento das pessoas levanta algumas questões bem importantes sobre tecnologia, sobre os modelos que a gente usa e, claro, sobre a privacidade dos nossos dados. Tem essa citação aqui que eu acho fantástica. Ela diz que, no fundo, todo modelo é uma simplificação da realidade, então ele sempre vai estar errado em algum nível. A verdadeira questão não é se o modelo é perfeito, mas sim se ele é útil para resolver um problema real. E isso nos leva a um ponto super importante. O grande desafio hoje não é nem a matemática por trás dos algoritmos. A verdadeira habilidade, a grande lacuna, é a criatividade de identificar onde a gente pode aplicar essa capacidade de previsão para resolver um problema de negócio de forma inteligente. E, inevitavelmente, a gente chega na conversa sobre privacidade.
É a grande tropa da nossa era, né? Para ter essas experiências super convenientes e personalizadas, a gente acaba compartilhando nossas informações. É um tipo de contrato social que a gente assina, muitas vezes sem ler, na era digital. Para fechar, vamos dar uma olhada em 3 grandes tendências que mostram por que essa mudança de mentalidade não é só uma modinha. Na verdade, é um caminho sem volta. Basicamente, são 3 forças gigantescas empurrando a gente nessa direção. Primeiro, as nossas expectativas como clientes mudaram para sempre. A gente espera que tudo seja fácil e inteligente. Segundo, a quantidade de dados disponíveis é uma avalanche. E terceiro, o mundo ficou complexo demais para a gente analisar em planilhas simples. Precisamos de computadores para entender essa realidade com tantas variáveis. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. Uma pergunta que fica no ar. Se as empresas estão desenvolvendo essa consciência sobre os clientes, o que nós, como clientes, deveríamos exigir em troca dessa confiança e desses dados? Como seria uma troca de valor que seja realmente justa para os dois lados?